Meus queridos alunos e amantes da história, hoje nós continuaremos a Revolução Francesa. Nós veremos a importantíssima fase da Assembleia Nacional Constituinte. Quem são os girondinos, jacobinos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a invasão sobre a França. Bacana, né? Então, bora aprendermos um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Nós vimos que na última aula os revolucionários tomaram a Bastilha, dando início à Revolução Francesa. Essa primeira fase da Revolução será chamada de fase da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, nós temos uma Assembleia Nacional construindo uma Constituição para a França, que o rei deverá seguir. Nesse período da Assembleia Nacional Constituinte, vamos destacar inicialmente, pessoal, os três grupos políticos mais importantes presentes na Assembleia. Os girondinos representam a alta burguesia, aquela burguesia mais poderosa, mais rica da França. Eles não querem medidas populares, não. Eles querem o poder para beneficiar a alta burguesia. Não querem aprofundar a revolução. Os jacobinos são a média e a baixa burguesia. São os grandes líderes populares. Robespierre, Danton, Marat, Hebert. Eles sim, os jacobinos, querem radicalizar a revolução. Querem implantar um governo popular. Enquanto os girondinos seguem principalmente as ideias de Locke, os jacobinos seguem as ideias de Rousseau. Então eles querem aprofundar, querem radicalizar a revolução, implementando um governo popular. E o terceiro grupo, menos importante, menos forte na revolução, é o chamado pântano ou planície. São deputados oportunistas. De acordo com o momento da revolução, eles vão se aproximar de um grupo ou de outro, tá? Uma coisa muito importante e muito atual também, para vocês guardarem para o vestibular, para o conhecimento de vocês, são os termos direita, esquerda e centro. Esses termos estão nascendo nesse momento, simplesmente de um posicionamento físico mesmo, na Assembleia ali. Os girondinos sentavam-se à direita da Assembleia. Os jacobinos sentavam-se à esquerda da Assembleia. Então, girondinos, políticos da direita. Jacobinos, políticos da esquerda. Porque os girondinos sentam-se à direita, os jacobinos sentam-se à esquerda na Assembleia. Então, os políticos da direita são os políticos que querem o governo burguês, que não está preocupado com as questões sociais, nem com a desigualdade social. É um governo para a alta burguesia. Os políticos da esquerda estão preocupados com a desigualdade social. Buscam um governo mais popular. Então assim fica mais fácil você definir direita e esquerda numa redação, na questão de história, uma questão de geopolítica, de Guerra Fria, tá? Não necessariamente todo esquerdista é um comunista. O comunismo ele é de esquerda, mas nem todo esquerdista é um comunista. São posicionamentos ideológicos. Enquanto a direita busca um governo mais elitista, que a direita entende que a desigualdade social é algo natural na sociedade, a esquerda não. É necessário que os governos promovam uma maior justiça social, uma maior igualdade. Tá? Então, os jacobinos, políticos da esquerda, girondinos, políticos da direita. E no meio ali, os deputados oportunistas, o famoso centro. Então, pântano ou planície, que eu disse, pessoal, são os deputados do centro. De acordo com o momento, eles vão para o lugar que está mais forte, que interessa mais. Hoje em dia é o chamado centrão.
Esses políticos oportunistas que vão usando a sua força política para se aproximar de um lado ou de outro, de acordo com seus interesses. O centro esqueça a ideologia. Ideologia existe na direita e na esquerda, e não no centro. Então, direita, girondinos, esquerda, jacobinos e centro, plântano ou planície. Mais uma coisa interessante, só mais duas, vai. Melhor sobre a aula que faltar sempre, né? Turma, os deputados jacobinos sentavam-se na parte mais alta da Assembleia. Então eles também são chamados deputados da montanha. Então os políticos da montanha são jacobinos, porque sentavam-se na parte mais alta da Assembleia. E uma coisa que eu sempre conto na aula, que os alunos acham bem legal, vou contar aqui nessa aula também, lógico, tá? De onde vem os termos girondinos e jacobinos? A gente passa a vida inteira, né, turma? Estudando isso e ninguém conta. Ó, os girondinos encontravam-se num clube da elite, High Society, chamado Clube da Gironda. Era o clube dos girondinos, ali da alta burguesia, fazia as suas reuniões, as suas discussões. Como os jacobinos são pobres, eles não tinham um clube para frequentar. Um clube do bairro da Gironda, um clube da elite. Então, os jacobinos, os populares, eles se encontravam na igreja de Saint Jacob. Jacobi, né? Saint Jacob. Então, como os populares encontravam-se na igreja de Saint Jacob, são os jacobinos. Então, daí vem os termos girondinos, clube da Gironda. Jacobinos, igreja de Saint Jacob. Quem domina a Assembleia é o grupo girondino. Então, não esperem medidas muito radicais nesse momento aí. Tudo bem? Então, a direita e os girondinos dominam esse momento inicial da Revolução Francesa, que é importante que fique claro, é uma revolução bonita, importante mas é uma revolução burguesa, feita pela burguesia e para a burguesia. Teve a participação popular de homens e mulheres? Claro que teve, eu vou falar mais sobre isso já já. Tudo bem, turma? Mas é uma revolução, acima de tudo, burguesa. Importante que fique claro isso. Mas vamos lá, falarmos mais sobre a Assembleia. Então, fim dos privilégios feudais. Aqueles privilégios que o clero, que a nobreza tinham, de não pagar impostos, esqueçam, vão ter que pagar. Que mais? Privilégios perante a lei, privilégio de julgamento, de receber pensões do Estado. Então, os privilégios feudais que o clero e a nobreza possuíam, acabaram. Então, fim dos privilégios feudais do clero e da nobreza. Guarde bem essa frase para o vestibular, tá? Beleza. Outra coisa, Marcelo, a revolução ficou só na cidade? Não, ela foi para o campo também. No campo nós teremos, presta atenção, o grande medo. O que é o grande medo? É o terror no campo. Os camponeses, há séculos explorados por clérigos, por nobres, tá? Resolvem se vingar. Então vão atacar igrejas no campo, castelos, vão matar clérigos, matar nobres, vão saquear igrejas, saquear castelos, plantações. Então, são os camponeses aproveitando esse momento de revolução também para se vingar de anos, de séculos, né, turma, de exploração. Esse terror no campo é chamado de grande medo. Nesse momento, muitos nobres vão fugir da França, temendo, né, perder a família, perder pessoas que amavam ali, vão abandonar as suas propriedades e vão fugir da França. Uma coisa legal, se não me falha a memória, a Unicamp já explorou isso. Os camponeses também, nesse contexto de revolução, vão começar a caçar bichos que apenas a nobreza poderia caçar. Javalis, pombos, coelhos, que era aquela caça esportiva que os nobres mantinham desde a Idade Média. Então você caçar esses animais também é um ato revolucionário. Já que pelas leis da nobreza, né, pelas leis absolutistas, os camponeses não podiam caçar esses animais. Outra coisa, qual é o argumento dos camponeses? Nós estamos caçando para matar nossa fome. Deus não colocou esses animais apenas para os nobres se divertirem caçando-os.
Entenderam? Então caçar pombos, coelhos, javalis, cervos, nesse processo, nesse momento, é também um ato revolucionário. E sem dúvida alguma, pessoal, o mais importante nesse momento é a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Estão vendo aqui essa bela imagem? Turma, é só vocês jogarem as ideias iluministas ali dentro. Direito de ir e vir, liberdade de expressão, direito de buscar a sua felicidade, defesa da propriedade privada, a igualdade jurídica. Todos os homens são iguais perante a lei. Como eu disse na aula sobre iluminismo, são palavras radicais para essa época. Igualdade jurídica, liberdade de expressão. Você acha que é fácil para um nobre aceitar que o servo dele, que é aquele camponês, é igual a ele perante a lei? Então, esse belíssimo documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, são documentos que reforçam, que valorizam os princípios iluministas e que se espalhou por todo o mundo ocidental. Em 1791, ficou pronta a primeira Constituição francesa. Nessa Constituição, qual é a ideia central também? Jogar as ideias iluministas dentro dela. Está no vestibular? Cite três características da Constituição francesa. Da primeira, garantir a liberdade de expressão, a defesa da propriedade privada e o direito à vida. Porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi apenas um documento ideológico, idealista. Não é uma Constituição. Belezinha, Marcelo, então dá para vocês algumas características a mais da Constituição Francesa de 1791. Primeiro, hein? Constituição da França. Forma de governo, monarquia constitucional. Como assim, prof? O rei Luís XVI continua rei? Continua. A burguesia francesa vai se inspirar no modelo inglês, do Beaufort Wright, do parlamentarismo inglês, que já havia. Tá? Então, a forma de governo, monarquia, porém constitucional. Outra característica, separação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E aí você vai jogar as características iluministas dentro da Constituição. Igualdade jurídica, defesa da vida, liberdade de expressão. Turma, uma coisa importante, hein? O voto não será universal, o voto será censitário, ou seja, o voto será de acordo com a renda. Mas como assim, Marcelo? E os populares que participaram da Revolução não ganharam nada ainda? Não, ainda não ganharam nada. Nem sequer o direito ao voto. É importante a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei? É. Mas o povo não ganhou a reforma agrária, não ganhou direito ao ensino, nem sequer o povão ganhou o direito ao voto. Por quê? Quem domina a Assembleia é o grupo girondino, que não queria radicalizar a Revolução. Então, é uma Constituição importante? É, mas é uma Constituição, acima de tudo, burguesa. É uma Constituição girondina. Outra característica importante é a Constituição Civil do Clero. É uma coisa que não é muito falada no vestibular, mas quando cai surpreende os alunos. É o seguinte, os clérigos tornaram-se funcionários públicos do Estado. Públicos. Belezinha? Devem prestar serviços públicos. Vão ter o salário, mas devem prestar serviços públicos, tá? O baixo clero gostou, porque não tinha o luxo que o alto clero tinha. Quem não gostou foi o alto clero. O alto clero será um clero contra-revolucionário, o alto clero. Porque o alto clero perdeu as mordomias, todo o luxo que eles viviam ali. Então o alto clero vai se revoltar contra a Constituição Civil do Clero. Tá? Esse alto clero, esse clero contra-revolucionário, será chamado de clero refratário. Tudo bem? Então quem é o clero refratário? É a parte da igreja contra-revolucionária, que nesse processo todo aí vai articular contra a revolução. Mas, prof, não está muito calma essa revolução? Não, não está.
além das disputas entre girondinos e jacobinos, a França será invadida. A Prússia e a Áustria vão invadir a França para restaurar o absolutismo. Porque o rei ainda é rei, o Luís XVI, mas não é mais absolutista. E, logicamente, a Prússia e a Áustria temem que a revolução se espalhe pela Europa. Então, essa invasão da Prússia e da Áustria sobre a França é a famosa primeira coligação antifrancesa. Vão invadir a França para tentar derrubar a revolução e restaurar o absolutismo francês. E não custa lembrar que a Maria Antonieta, a esposa do Luís XVI, é austríaca. Então tem uma questão dinástica e também o medo que a revolução se espalhe pela Europa. É um ataque austríaco e prussiano sobre a França. Vamos restaurar o absolutismo. É um momento muito difícil, porque o exército francês dificilmente dará conta deste ataque. É necessário armar o povo para que o povo defenda, junto com o exército, a revolução. Mas o povo está descontente com os rumos da revolução. O povo não ganhou nada ainda efetivamente com a revolução. Se armar o povo, você fortalece os jacobinos. É perigoso para os girondinos. Mas, se você não armar o povo, pode ser o fim da revolução. Aí será ainda pior. Os girondinos estão numa encruzilhada. Armar o povo para, junto com o exército, defender a revolução e fortalecer os jacobinos, ou não armar o povo e corrermos o risco de ser o fim da revolução. Enfim, o povo será armado para defender a revolução junto com os jacobinos ou não? A França está sob ataque. A resposta disso, se o povo foi armado ou não, vocês verão na próxima aula da Revolução Francesa. Espero vocês lá. A revolução corre sérios riscos. Então foi isso, gente, o vídeo. E essa aula do meu professor lá de história. E eu gosto muito dele, então ele me faz entender bem a aula.